Amigos, finalizando propriedades coligativas, tenho aqui uma questão super cabeça, que envolve muita química. Eu coloquei nesse copo com um ovo de galinha, eu coloquei vinagre. Vinagre, esse da cozinha, vinagre marca Peixe. Está escrito aqui na etiqueta que ele é fermentado acético do álcool etílico e 4% de acidez. Esse foi o vinagre que eu coloquei sobre o ovo dentro do copo. Eu já estou percebendo, apesar de ser bem há 5 minutos atrás, que o ovo já está se cobrindo de bolinhas que estão estourando na superfície. A experiência que eu fiz há 15 minutos atrás está mais convincente. Observa que o ovo que estava no fundo do copo se encheu de bolinhas e está aí, ó, totalmente coberto de bolinhas. E, como diz a questão do vestibular, daqui a pouco, esse ovo coberto de bolinhas, ele vai subir. Isto é o que acontece. Isto é o que nós vamos explicar. Nessa questão que eu coloquei no quadro, não há uma pergunta específica, mas há um monte de química que pode ser questionada no Enem e nos vestibulares. Por exemplo, o que é o vinagre? O vinagre, como está dizendo na etiqueta, como está dizendo na embalagem, é uma fermentação acética do álcool. Realmente, se você voltar lá atrás e lá na lista de aulas, lá em Química Orgânica 1, localizar a aula 246.3, lá vai ter o link para você entrar na aula. E lá será explicado detalhadamente de novo para você, quantas vezes você quiser, sempre ao seu dispor. Bom, será explicado que o etanol, quando sofre uma oxidação pela entrada de oxigênio no carbono que tem o grupo hidroxila, vai ficar com uma segunda hidroxila, o que seria um diálcool gêmeo. Diálcool gêmeo é quando tem 2 OHs no mesmo carbono. E isto é altamente instável. E a consequência dessa entrada do oxigênio, desse tumulto que causou, vai ser a saída de água. Ficando o oxigênio penetra, aquele que entrou, ficando sozinho. E aí então nós temos o agrupamento aldeído. Portanto, o etanol se transformou em etanal, aldeído, que recebendo mais um átomo de oxigênio, continua a oxidação, vira o ácido etanóico, conhecido como ácido acético. Se esse é o ácido acético, esse anterior, esse aldeído, é o aldeído que forma o acético. Então ele é chamado de acetaldeído. Tá certo o texto. Tá certo o texto. O álcool, numa oxidação total, se transforma em ácido. E isto é 2,8% do que a gente chama de vinagre. Outra aula para você se deliciar. Procura lá em Química Inorgânica, na lista de aulas. Quando você encontrar 223.2, tem o link para você assistir a aula de novo. Lá eu explico titulometria, que é a medida na prática da concentração, no caso ácida, que tem no vinagre. Naquela aula, eu peguei um certo vinagre que tinha esta concentração. De 100 ml, 2,8 são de ácido acético. É 2,8%. Li que a acidez desta marca, desse vinagre que eu estou mostrando, super barato, por sinal. Esse vinagre, ele está numa fermentação acética de, está dizendo aqui, 4%. Posso ter, então, vinagre de qualquer origem alcoólica. De um álcool de maçã, eu posso obter
ácido acético da maçã, cujo teor de ácido na sua composição é diferente. Então, tem vinagre de todas as frutas. Então, nesse caso da aula, foi 2,8. No caso que eu estou trabalhando, é 4,0. Este vinagre está provocando este fenômeno. Qual o fenômeno? De encher o ovo de bolinhas. Realmente é um fenômeno muito bonito. O ovo está todo cheio de bolhas. Questão de vestibular. Que bolhas são essas? Por que se formaram-se essas bolhas? Simplesmente porque o 2,8% ou 4% de ácido que tem no vinagre está reagindo com a casca do ovo. Claro que no seu interior tem a gema e tem a clara. Mas o que está em contato direto com o vinagre é o carbonato de cálcio. E o que o ácido faz com carbonato de cálcio? Mais uma aulinha para você. Procura lá em Inorgânica, na lista das aulas. Aula 159.3. Nesta aula está super explicado de que os carbonatos e bicarbonatos, na presença de ácido, provocam efervescência. E a que se deve a efervescência? Efervescência, entenda-se, formação de gás. Eferve, faz bolhas. Essas bolhas são gás carbônico. Por quê? O hidrogênio, este hidrogênio aqui, ó, este hidrogênio é um hidrogênio ionizável. O ácido acético é molecular e se ioniza dentro d'água. Este hidrogênio, com o ânion carbonato, vai me dar, numa reação de dupla troca, ácido carbônico, H2CO3, que sempre se decompõe, dando água e gás. Aqui estão as tais bolinhas na parte da casca do ovo. Muito bem. E, pasmem, o carbonato tem um irmão de nascença, que é o bicarbonato. Curioso, o bi não tem nada de dois. É que quando o ácido carbônico se decompõe, ele produz o carbonato. Mas antes de produzir carbonato, ele produz o bicarbonato, que é o primeiro de duas etapas. A etapa 2 e a etapa 1. O bicarbonato, usado nas axilas, por exemplo, para tirar o mau cheiro, porque o mau cheiro é ácido hexanoico. O bicarbonato, na forma de H, decompõe o ácido hexanoico. Então, o bicarbonato acaba com o mau cheiro das axilas. E aftas na boca, as aftas na boca são neutralizadas pelo bicarbonato. Bicarbonato é o segredo da dona de casa, para muitos efeitos culinários. Bom, então, a aula 159.3 vai te recordar tudo isso. Se o H+, do ácido acético do vinagre, reage com carbonato, vai produzir o dióxido de carbono. As bolhas na parte externa do ovo são gás carbônico. A efervescência é devido à neutralização, é devido à reação química. Com o detalhe que se o H, no caso do carbonato, são 2, no caso do bicarbonato seria um só, porque o outro já está aqui. Além do ácido carbônico, que dá água e gás carbônico, o agrupamento acetato vai reagir com o agrupamento cálcio. Veja, o cálcio não é um cátion de carga mais 2? O cátion de carga mais 2, cálcio, vai se unir ao acetato. O acetato é o que sobra do ácido acético. Só que como o cálcio tem carga 2, tu vai precisar 2 acetatos para haver neutralização da fórmula. Então, o acetato de cálcio implica em um átomo de cálcio na forma de cátion e implica no acetato, vou escrever assim, CO2, H3C, CO2 negativo. Quantas vezes? 2.
Se fôssemos escrever por extenso, seria então o cálcio de carga 2, positivo, com dois acetatos de carga 1. Daí o acetato de sódio, água e gás carbônico. Esta questão pode vir de diferentes maneiras. Bom, uma outra coisa que nos intriga. Por que o ovo, daqui a pouco, quando eu fiz na sua frente a reação, foi este copo. Realmente está se formando muitas bolhas que estão estourando na superfície. Esse aqui eu fiz há 15 minutos antes desse segundo. E olha para onde é que está o ovo. Por que o ovo está subindo? Que mágica é esta? Explique o porquê que o ovo está indo boiar na superfície do vinagre. Bom, então temos que pensar em que estamos em propriedades coligativas, tonoscopia, abaixamento da pressão de vapor, crioscopia, abaixamento da temperatura de congelar, ebullioscopia, elevação da temperatura de ebulir, e pressão osmótica. Pressão osmótica é a passagem do solvente pela membrana semipermeável. Queridos, o ovo vai perder a casca. A casca do ovo vai ser aniquilada pelo ácido acético do vinagre. Então o ovo vai se limitar a uma película que não é mais aquela parte dura de carbonato de cálcio. E aquela película é uma membrana semipermeável. Membrana semipermeável. Então vamos lá. A clara e a gema formam uma solução hipertônica. A concentração de dentro do ovo é muito grande. É uma solução hipertônica. Ser uma solução hipertônica é ter uma pressão osmótica grande. E aí, o que é pressão osmótica? Não é a avidez do solvente entrar na solução pela membrana semipermeável ou solução hipertônica, não é aquela que tem força de puxar o solvente. Se a hipertônica puxa o solvente, o que vai acontecer? Vai entrar água para dentro do ovo. Se houve, primeiramente, a passagem da posição 2 para a posição 3, que se explica pela densidade, porque quando passa da posição 2 para a posição 3, o volume cresce. Por que o volume cresce? Porque está entrando justamente água pela solução hipertônica que é a clara e a gema do ovo. Absorvendo água, vai aumentar de volume. Consequentemente, vai diminuir de densidade. Então, na posição 3, por que o ovo subiu? O ovo subiu porque com a solução hipertônica do seu interior, com a entrada do solvente no seu interior, aumenta o volume e diminui a densidade. Então, em 3, o problema foi entrada de solvente, aumentando o volume. Tá certo? Bom, então, estamos assistindo aqui a subida do ovo. O ovo está subindo porque a casca está desaparecendo, é o carbonato de cálcio que está desaparecendo, formando uma película que é uma membrana semipermeável. Então, nesse momento, está entrando água aí dentro. Este ovo vai ser um ovo muito aguado, porque a água está entrando aí dentro. Aumentou o volume e diminuiu a densidade. É a posição 3. Mas diz a questão do vestibular que depois de um certo tempo, o que vai acontecer com o ovo? Olha, já desceu, já desceu. Por que o ovo desceu? Por que o ovo desceu? Devido à densidade. Com a solução hipertônica sugando o solvente, aumentou o volume, diminuiu a densidade. Mas aumentando a quantidade faz com que a massa também cresça.
Então, haverá um momento que o aumento de volume, que já se pronunciou com a diminuição da densidade, esgota o aumento de volume, porque não tem como o ovo subir mais. O que vai agora funcionar na situação 4 é que a entrada da água pela solução hipertônica da clara e a gema do ovo faz com que a massa cresça. Se a massa cresce, o que acontece com a densidade? Cresce. Então, na etapa 4, é o mesmo motivo da etapa 3. Só que na etapa 3, era no sentido de aumentar o volume, diminuir a densidade. Na etapa 4, aumenta a massa, aumenta a densidade. Aí o ovo vai para baixo. A química não é maravilhosa? Não explica tudo? Tote ao seu dispor.